Olá, alunos, tudo bem com vocês? O assunto da aula de hoje é regra de jogo. Vamos lá. Bom, é a leitura 2, início de conversa. Jogos e brincadeiras fazem parte do dia a dia das pessoas. Letra A, qual é a sua brincadeira preferida? B, em sua opinião, qual é a importância das regras de uma brincadeira? Então é importante vocês refletirem essas duas perguntas, qual é a sua brincadeira preferida e por que são importantes as regras nas brincadeiras. O texto a seguir informa as regras e explica como brincar de daga, uma brincadeira de origem africana. Observando as imagens, como você imagina que se brinca de daga? Vamos descobrir juntos? Então, olha só, a gente observa aqui a imagem das crianças brincando, né? Tem um retângulo, algumas crianças estão pisando sobre a linha, tem uma criança no centro aqui, mais ou menos, né, dentro desse espaço. Vamos ver como é que é essa brincadeira. Daga, origem da brincadeira, Gana e Nigéria. Quantidade de participantes, no mínimo 10 crianças. Materiais, giz, se a brincadeira for feita no asfalto. Graveto, se a brincadeira for feita na terra. Como jogar? 1. Risque no chão um quadrado ou um retângulo. Esse espaço será a casa da jiboia. Daga significa jiboia. 2. Um dos jogadores deverá ficar no espaço riscado. Esse jogador será a jiboia, a qual não poderá sair do quadrado. 3. Os demais jogadores deverão se posicionar em cima da linha do quadrado. 4. O jogador que faz papel de jiboia deve tentar tocar nos jogadores que estão sobre a linha riscada, os quais poderão correr na linha ou se afastar dela para não serem pegos. No entanto, os jogadores devem voltar rapidamente para suas posições. Caso contrário, são eliminados do jogo. 5. Se um dos jogadores da linha for tocado, ele deve se juntar à jiboia e ficar na parte interna do quadrado. De mãos dadas e usando apenas a mão livre, eles devem tentar tocar outros jogadores. O último jogador, isto é, aquele que não for pego, vence. Variação da brincadeira. Poderá ser marcado, além da casa da jiboia, outro quadrado ou retângulo para delimitar o movimento dos jogadores. Assim, os participantes não se afastam muito da casa da jiboia. Então, olha só podem andar dentro desse espaço. Então, fizeram um outro retângulo em volta do retângulo da jiboia. Legal essa brincadeira, né? Podíamos fazê-la na volta às aulas. O que vocês acham? Na quadra? Ai, que saudade daquela quadra, não é mesmo? Interpretação oral. 1. O modo como se brinca é o mesmo que você havia imaginado antes da leitura? 2. Você já tinha ouvido falar dessa brincadeira? 3. Você se interessou por brincar de daga? Por quê? Vivendo valores. Ao divulgar e presenciar as brincadeiras de origem africana, estamos valorizando essa cultura. Por isso que é importante a gente aprender um pouquinho, né? Interpretação escrita. 1. Qual é o objetivo do participante que faz o papel de jiboia? 2. Qual é o objetivo dos demais participantes? 3. Quem vence a brincadeira daga? Então, todas essas perguntas estão lá no texto, as respostas, hein? Se não lembra, volta, dá uma lidinha de novo, procura lá onde diz cada uma dessas perguntas. 4. Assinale com um X a quantidade de etapas da brincadeira da gaga. As etapas estão numeradas, tá vendo? Então, vocês vão marcar lá quantas etapas tem essa brincadeira. 5. Contorne os objetos necessários para fazer o quadrado ou retângulo da brincadeira. Então, nós temos aqui um graveto,
um pincel, um lápis e um giz. Lá também no texto cita quais são as duas opções aí. 6. Qual é a finalidade desse texto? Apresentar uma curiosidade sobre a brincadeira, ensinar como a brincadeira deve ser realizada ou apenas informar a origem da brincadeira? Bom, ela está ensinando, né, gente? Então presta atenção. 7. O texto lido é dividido em algumas partes. Relacione-as às suas respectivas funções na regra da brincadeira. Então, olha só, vocês vão fazer relacionar a coluna. Então, A para origem da brincadeira, B para quantidade de participantes, C para materiais, D para como jogar e E para variação da brincadeira. Então, vocês vão colocar nesses quadradinhos aqui as letras correspondentes. Apresentar uma sugestão de ajustes na brincadeira, descrever as etapas que orientam a brincadeira, citar os países onde a brincadeira surgiu, elencar objetos necessários à realização da brincadeira e indicar a quantidade de participantes. 8. Qual é a importância das imagens nas regras da brincadeira? Foi muito importante para a gente compreender lá, né? Para a gente entender como é que funciona o jogo, onde se posicionam os jogadores, onde fica a jiboia, né? Foi bem interessante ter a imagem ali. Então, por que ela é importante? Eu acabei de responder, na verdade. As regras de jogos e brincadeiras são textos que orientam o leitor passo a passo a realizar um jogo ou uma brincadeira. Nesses textos podem ser apresentados o objeto, o objetivo, a origem, os materiais necessários, a quantidade de participantes, as etapas, entre outros. Bom, a aula hoje foi mais curtinha. Espero que vocês tenham visto a correção da aula de ontem, que tivemos alguns probleminhas, pessoas que não estavam entendendo algumas coisas, tá? E qualquer dúvida, me mandem no ClassUp que eu respondo. Um beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau.